Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 9, verso 24. 1 Coríntios 9, verso 24. Isso, dá só um gásinho, por favor. Olha, se eu gaguejar, irmão, porque eu estou sem dormir. Eu cheguei de madrugada, dormi no máximo 2h30. Tentei dormir agora à tarde, não consegui. Vou dormir daqui a pouco. Se eu dar uma gaguejada, tenha paciência comigo. Vamos ler 1 Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, diz Paulo, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa terrena, corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Digam todos amém. Põe a mão no seu coração, peça a Deus que fale com você. Pai, nós lemos a Tua palavra, lemos e ouvimos a Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, que venha da Tua parte para o nosso coração uma instrução necessária para a nossa vida. Que a Tua voz seja ouvida nessa noite, para além da voz do pregador. Aqui viemos para Te adorar, para Te louvar e para Te ouvir, e para receber do Senhor tudo aquilo que preparastes para nós nessa noite. Pai, fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Digam amém, digam glória a Deus, aplauda o Rei da Glória, aplauda o Senhor. Eu quero falar sobre o tema, como chegar na reta final. Eu não preparei os slides, que realmente foi um dia muito complicado hoje, mas vou usar como slide os textos bíblicos, os quais eu vou discorrer para você nesta hora. Paulo, quando escreve esses versículos, no capítulo 9, ele está se defendendo. Ele estava sendo atacado pela própria igreja e pelos próprios irmãos na fé. Ele havia sido atacado, e ele lembra disso nesse capítulo, até pelos discípulos de Jesus, porque Paulo não foi contemporâneo de Cristo. Paulo não viveu na época de Cristo. Ele aparece na história do cristianismo já em Atos dos Apóstolos, sendo Saulo de Tarso, perseguindo e matando os cristãos. Na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, se converte, e a partir dali, ele tenta exercer o seu ministério. E havia muito preconceito contra Paulo, porque ele não era contemporâneo e se intitulava apóstolo. E no capítulo 9, ele se defende. Ele é acusado de receber ofertas financeiras para o seu ministério, e eles não queriam dar a Paulo o direito de receber recursos financeiros para ele viajar. Esse homem trabalhava como louco para Jesus, atravessava os mares, correu riscos de vida,
várias vezes esteve à beira da morte, em naufrágios, foi picado por uma serpente, o cara apanhou, sofreu pelo Evangelho, e nessa carta de 1 aos Coríntios, ele está se defendendo, e no final da sua defesa, ele diz o que nós acabamos de ler, e mostra como eu e você devemos viver a vida cristã para chegar na reta final, no dia da nossa partida, firme e fortes. Porque ele diz: olha, eu estou recebendo pancada. Imagina Paulo, sendo o Paulo que era, dedicado, apaixonado, intenso, cara que não media esforços, abandonou família, abandonou sua terra, para correr o mundo, para pregar o Evangelho, e vendo os próprios irmãos o acusando, o caluniando. Aí ele diz o que nós lemos, porque ele mostra que se nós não tivermos na prática da vida cristã esses ensinamentos que ele disse, a gente não aguenta. Não é difícil encontrarmos em nossa cidade, no nosso bairro, pessoas que se batizaram, aceitaram a Jesus, mas que hoje estão fora da corrida, não estão mais na direção do pódio, da reta final, já saíram da corrida da vida cristã, se desviaram, se afastaram, por várias razões. E Paulo adverte que mesmo ele sendo acusado, incompreendido, caluniado, ele ficou firme e forte. Como é que ele conseguiu isso? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como nós podemos viver a vida cristã para chegarmos até a chegada, a reta final dessa corrida, para não ficarmos no meio do caminho, para de repente num domingo como esse você optar de não estar aqui, de acordar amanhã de manhã e não ter prazer de falar com Deus, desanimar com a palavra, parar de ler a Bíblia, de orar e o coração murchar para Deus, porque não suportou os ataques e as adversidades inerentes a qualquer cristão na terra. Eu queria compartilhar os ensinamentos de Paulo nessa noite. E quais são eles? Diga comigo assim: eu vou chegar na reta final quando reconhecer os desafios envolvidos. Ele diz: não sabeis vós, isto é, vocês não sacam, não percebem, vocês desconhecem o que está em jogo. Vocês ainda não perceberam que seguir Jesus é um desafio enorme, que andar com Cristo é um desafio gigantesco, que o caminho é estreito, é apertado, é difícil, a gente luta contra uma sociedade hostil ao Evangelho, uma sociedade que não quer saber de Deus, e a gente está vivendo nela. E se nós não tivermos a consciência do que os desafios que estão em jogo, irmãos, nós ficaremos no meio do caminho, como muitos ficam, não aguentam a pancada. No caso de Paulo, a pancada estava vindo de dentro do povo de Deus, mas às vezes essa pancada vem de fora. Por isso ele diz: se você quer chegar na reta final, reconheça os desafios, não é fácil. Por isso, quando você acordar de manhã, e eu também, eu tenho que ter essa consciência que se eu não tiver cuidado, eu não chego na reta final. Eu encontrei um irmão recentemente, quando eu olhei para ele, eu disse: cara, tu não está bem com Deus. Tem ido à igreja? Ele gaguejou. Eu disse: não está, sua cara é de quem está longe de Deus. A gente perde o brilho.
Isso acontece quando nós começamos a tentar viver a vida cristã sem sacar os desafios. Quando eu faço o apelo para aceitar Jesus, eu não banalizo o evangelho. Venha para Jesus e você terá uma poupança de 3 milhões. Não, eu não digo isso. Digo, pensa bem. Caminho é estreito, é difícil, é apertado. Só tem um detalhe. O final desse caminho, quem chegar na reta final, é vida eterna. É vida eterna. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está pintando um quadro. A cidade de Corinto, ela conhecia lá que aconteciam os jogos, as Olimpíadas da época, e essa linguagem o povo entendia. E o povo sabia que todos correm, mas um só leva o prêmio. O pódio não é para qualquer um. Pastor, se o pódio é para um só, como isso aplica à minha vida? É porque você só tem um competidor para vencer. Levante o dedinho assim. Sabe quem é o teu adversário? Faça assim, ó. Eu. É esse cara que eu tenho que vencer. Você tem que vencer a si mesmo. E o pódio não é para qualquer um. O pódio é para vencedor. Um só leva o prêmio. Não é fácil vencer. Não é fácil permanecer firme na fé. Não é. O Billy Graham, um grande evangelista que hoje já está com o Senhor, ele dizia o seguinte: que a salvação é de graça, mas seguir e servir a Jesus custa toda a nossa vida. Custa empenho e esforço. Você ter que puxar o ar num domingo como esse, e caramba, não estou legal, não estou bem, mas eu vou chegar na reta final, vou para a minha igreja, vou ouvir a palavra, vou adorar o meu Senhor, não estou legal, mas eu vou, porque eu vou chegar no final e vou dar de cara com Jesus, quando eu partir para a eternidade. Diga glória a Deus. Aí ele diz: correi de tal maneira. Se você correr de qualquer jeito, você não chega, eu não chego. Se eu correr a corrida da vida cristã e tentar chegar na reta final, eu preciso correr de tal maneira, isto é, uma corrida dedicada, intensa, apaixonada. Se você levar a sua vida cristã de qualquer jeito, passar a semana toda sem ler a Bíblia, passar a semana toda sem dobrar o seu joelho, começar a faltar na sua célula, faltar nos cultos por qualquer motivo, você não vai se enquadrar nisso. Paulo diz: olha, um só leva o prêmio, por isso, corram de tal maneira que o alcanceis. Essa palavra alcanceis é como se Paulo estivesse dizendo: segure o prêmio, não largue o prêmio, corra de tal forma que você alcance, você chegue lá na reta final com a tua tocha da vitória. Você agarre a salvação com paixão, com intensidade, com amor, corra de tal maneira que você segure, não deixa o milagre da salvação se esvair pelas suas mãos por negligência, por teimosia, por tocar a vida de qualquer jeito, querer ser cristão sem ler a Bíblia, querer ser cristão sem jejuar, querer ser cristão sem orar, querer ser cristão vindo aqui de vez em quando. Você não vai chegar na reta final, não vai. O inimigo vai te parar, vai emperrar o teu caminho, teus passos vão se tornarem lentos a tal ponto de você parar. Por isso tome cuidado, corra de tal maneira que você segure o troféu da vitória que Jesus entregou na sua mão. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor.
Segundo lugar, como chegar na reta final? Diga comigo, eu vou chegar. Mas diga com força, eu vou chegar e alcançar a reta final quando eu estiver disposto a pagar o preço. Diz o verso 25. Ele compara a vida cristã com o atleta. Ele diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa terrena. E nós, porém, diz Paulo, uma coroa eterna. O que ele está dizendo? Pô, se o cara que está buscando um troféu humano, terreno, impõe sobre ele disciplina, impõe sobre ele um estilo de vida de renúncia, para se condicionar, para se preparar e para alcançar a vitória. Se ele paga um preço enorme pelo um troféu terreno, quanto mais nós, diz Paulo. O evangelho não é fácil, seguir Jesus não é fácil, você sabe disso. Você enfrenta as lutas, as dificuldades, a pressão externa, pressão interna, pressão visível, pressão invisível no mundo espiritual. Então é necessário que a gente esteja disposto a pagar o preço. Por exemplo, eu não queria estar aqui agora, estou com um sono danado, estou porre, pensamento lento, mente pesada, parece que tem um negócio cheio aqui dentro, não dormi bem, mas eu sei que a minha vida não é minha, e a sua vida não é sua. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Nossa vida pertence a Ele. Então eu tenho que me empenhar, tenho que me esforçar, correr de tal maneira que eu alcance o prêmio. Para isso eu tenho que me dominar. O atleta se domina. Isso vai definir se nós iremos perder ou ganhar. Essa disciplina espiritual, resiliência. Você tem que aprender a pagar o preço da resiliência. O que é isso? Resiliência é você levar pancada e ficar em pé. Cai, mas levanta, tipo aquele boneco, né? O teimoso, João Bobo. A gente bate nele, ele pai. É assim que é o cristão. Você vai ter pancada, eu tenho as minhas, você tem as suas, mas ninguém vai nos tirar da corrida, nada vai nos tirar da corrida. Eu vou chegar até o final, eu vou chegar até o final, eu vou para frente. Então, meus irmãos, é necessário pagar preço. Esse papo de cristianismo que não tem renúncia está sendo pregado por aí. Eu tenho visto isso na internet, pessoal querendo passar um evangelho que Deus é amor e me aceita como eu sou, porque Deus me ama, tudo é amor, e eu posso aprontar, posso querer ser o que eu quiser, porque Deus é amor. É amor? É por amor que Ele vai nos levar para o céu, e por amor ao céu e ao seu filho que morreu, muita gente não vai para lá, porque tem que pagar preço. Tem muita gente na internet pregando o evangelho que Deus tem que se adequar ao jeito que eu sou. Onde está escrito isso? Jesus foi muito claro: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e só depois tome a sua cruz e me siga. Então cuidado com esse evangelho pregado na internet. Eu vi um garoto que veio aqui, um jovem cantor, cheio de Deus, aquele menino, e diz na fala dele, que começou a estudar uma filosofia de vida,
e resolveu ceder os impulsos pecaminosos da carne. Tem gente pregando isso: não, eu sou assim, eu me sinto assim. Eu me sinto assim, então Deus vai ter que me aceitar porque eu me sinto assim. Aí tem um cara, uma piada na internet, ele fala: eu me sinto rico, eu compro como rico, eu penso como rico, mas eu sou pobre. O negócio de se sentir, pô, não muda nada. Esse evangelho que está sendo pregado por aí, que Deus, Ele te aceita do jeito que você é, Ele te recebe do jeito que você é, mas não vai te deixar do jeito que você é. O evangelho transforma a nossa vida, o evangelho muda a nossa vida, o evangelho produz mudança na nossa vida, naquilo que Ele diz que é certo, naquilo que Ele diz que é errado. Esse é o evangelho. A pessoa, se eu dissesse para a pastora: pastora, eu estou me sentindo um sheik, e um sheik tem a sua esposa e o seu harém. Vou ter meu harém, pastora. Que doidice é essa, meu amigo? Que doidice é essa de eu me sinto um sheik? O evangelho, meu irmão, negócio de me sentir, não. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, nova criatura. Deus não tem que se adaptar ao que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero fazer na minha vida. Isso não é o evangelho. É estreito, custou o sangue de Jesus. O pecado é tão devastador que Cristo morreu por ele, pelos nossos pecados. Se fosse uma coisa boba, bobagem, me sinto agora isso, me sinto aquilo. O evangelho não é isso. Terceiro lugar, para chegar na reta final, vamos ler o verso 26. Ele diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que é que ele está falando aqui? De não perder o alvo. E tem muita gente que perde o alvo porque se distrai. Ele diz: olha, eu luto, mas eu não perco tempo desferindo, gastando energia, soqueando o ar. Eu tenho um adversário, eu tenho um oponente que eu preciso derrubar. E o seu maior oponente é você mesmo. O meu sou eu mesmo. Quando chega no dia da igreja, no dia da célula, e o homem natural fala assim: não vai. Não vai. Mas como você corre com metas, você vai. Diga amém, irmão. Hoje nós nunca vivemos tanto sobre a pressão das distrações. Hoje você servir Jesus, hoje você andar em Cristo, não é fácil, e é mais difícil em todas as épocas do cristianismo. Porque o mundo inundou cada um de nós com distrações. Paulo diz: olha, tome cuidado, porque eu corro não sem meta, eu não perco tempo, eu não me distraio, eu não gasto energia à toa. Então cuidado, para que você não perca o foco nas mais diversas áreas da sua vida, porque senão você não chega na reta final. Senão você não vai chegar lá. Que nós teremos muitas distrações. E tem muita gente hoje, infelizmente, que nunca leu a Bíblia toda porque não consegue se livrar das distrações. Tem muita gente que não tem vida de oração porque a sua agenda toda é cheia de distrações. Tem gente que nem namora mais, marido e mulher, porque está cheio de distração. Eu já disse para a pastora:
Né, pastora? Combinamos, né? Quando fomos para o quarto, celular fora, para não atrapalhar nada. Aí fica lá os dois distraídos, ficando velho, tempo passando, e não chega à reta final. A vida cristã é a mesma coisa. Não se distraia. Quando chegar convite no domingo, na hora do culto, saiba que um capeta está perto de ti. Quando você sentir aquele desejo de não vir na quarta-feira da vitória, porque surgiu algo, vai surgir sempre, mas proteja o seu objetivo, que é de chegar na reta final. Muitos aqui não estão em células, mas você foi ganho numa célula. Você conheceu Jesus e foi alvo de uma célula que trabalhou, investiu em você, orou, se empenhou, e hoje você está fora. Não está no processo de se envolver e levar outras pessoas a Cristo. Se tem um lugar bom para se ganhar almas é na célula, porque lá tem arroz com galinha, lá tem biscoito, lá tem quisuco, lá tem tanta coisa gostosa. A pessoa é legal aqui, né? Paulo diz: olha, eu não me distraio, eu tenho metas a alcançar. Paulo podia ter sido parado pelas acusações, pelas zombarias, pelas calúnias que ele era alvo, mas ele disse: olha, eu não perco tempo com isso. Quando alguém me critica na internet, eu só faço assim, lixo, puf. Se insistir, bloqueio. Eu vou perder tempo com gente que só faz, só é capaz de falar e não produz nada. Então não perca tempo se explicando. Não distraia a sua vida. Nós temos um alvo nos aguardando. Tem uma reta final para nós chegarmos. E nada vai nos tirar do foco. Nós chegaremos lá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Verso 27. Quero encerrar aqui. Paulo fala que é necessário, para você chegar na reta final, liderar a si mesmo. Ele diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Isto é, eu mando em mim. Eu vou me liderar, vou me autoliderar. Não vou deixar que eu me empurre para o mal. Eu vou mandar em mim. Eu esmurro meu corpo. Não vou ser escravo dele. Não vou deixar a carne dominar minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem entende futebol vai saber responder melhor. Aqui tem um técnico, o Amorim. Amorim, quem é mais habilidoso com a bola? Cristiano Ronaldo ou Neymar? Neymar. Mas quem é que tem 5 bolas de ouro? É o Cristiano Ronaldo, o robô. Ele é chamado de robô. E por que o Neymar não consegue? Porque ele não tem o foco que o robozinho tem. Ele não tem essa capacidade de se liderar, dizer: não, eu vou ter a vida toda para ter a mulher que eu quiser, para ter a noite que eu quiser, a balada que eu quiser, mas eu ainda sou um jogador, eu preciso me qualificar, eu preciso me preparar. Ele está ainda tão jovem, e hoje não é tanto desejado pelos clubes, vive se contundindo. Quantas vezes o Cristiano Ronaldo já se contundiu? Pouquíssimas vezes. O cara é uma máquina. E o que tem de cristão se comportando como jogador de final de semana,
O que é um jogador de final de semana? Ele não faz musculação, ele não faz esteira, ele não corre, ele não se qualifica, não se condiciona e vai jogar. Você sabia que sábado à noite as clínicas, os hospitais estão cheios de jogadores de final de semana? Tudo quebrado, tudo rasgado, o joelho todo, tudo bronqueado. É assim que tem muito cristão, todo bronqueado. Musculatura do cristão flácido, ele não malha, ele não se condiciona para servir Jesus. Aí fica sem força, sem vitalidade. A gente que brinca futebol por aí percebe quando alguém começa a jogar e o cara não está condicionado, ele vai morrer, e alguns morrem mesmo. Como tem gente na igreja espiritualmente assim, cansado, ofegante. Irmãos, vai para a célula hoje. Trouxe convidado, irmão. E o batismo? Completamente. Por quê? Não lidera a si mesmo. Ele deixa a vida levar ele. Não se prepara. Não se enche de Deus. Não se enche do poder do Espírito Santo. E isso vai esbarrar no dia a dia da pessoa. Quem quer chegar na reta final aqui? Então mande em você mesmo. Amanhã de manhã, quando você acordar, você não vai querer orar. Amanhã eu não quero orar. Mas eu mando em mim, vai orar. Não vou, vai. Não quero, mas vai. Vai ler a Bíblia. Não estou afim. Vai ler, tu é pastor, vai estudar. Eu não vou, vai. Liderar a si mesmo é isso. É você impor um ritmo que Paulo colocava nele. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a tanta gente, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que eu já encontrei de gente aqui, irmão, eu pergunto sempre, quanto tempo você está aqui? Eu estou há 2 anos. Quem te trouxe aqui? Foi o fulano. Cadê esse fulano? Desviou. O cara ganhou almas para Jesus e o cara está desviado. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu imponho uma liderança sobre mim, eu me autolidero, eu levo a sério, eu não deixo eu mandar em mim, eu não deixo que a minha carne sobressaia sobre os meus valores e o meu foco de vida, para que, depois de tanto esforço, depois de ter pregado a tanta gente, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Que Deus nos abençoe e faça a gente entender que vale a pena todo o esforço para chegarmos na reta final. Diga amém, fique em pé e aplauda o Senhor, aplauda com alegria, dá um brado de glória, aleluia, glória a Deus. Acredite, é hora de vencer. Levante as mãos assim. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Declare, declare. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão,
fé que te faz imbatível. Mostra o teu valor. É essa fé que você tem que ter, que te torna imbatível. Aquele boneco que eu falei, você vai ter dificuldade? Vai receber pancada? Claro que vai, mas você não vai ficar caído, você vai se levantar, você vai para frente, que você foi chamado para vencer, e nós temos tudo para vencer, temos um Deus poderoso ao nosso lado. Então não brinque com a sua vida cristã, não brinque nessa corrida da vida cristã. Por favor, acorde pela manhã com essa consciência que Paulo nos exorta: não sabeis vós. Percebam, discernam, saquem os desafios que o nosso adversário, diz a Bíblia, anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Não baixe a sua guarda, não brinque nessa corrida, que muitos já estão fora dessa corrida, muitos já foram tirados dessa corrida, porque correram de forma displicente. E Deus te trouxe aqui para te dizer: meu filho, minha filha, corra de tal maneira que alcanceis o prêmio para a glória de Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Estenda a mão na direção da sua casa. Se você está com a sua esposa, faça isso segurando na mão dela. Se está com seus filhos também, faça a mesma coisa. E vamos orar em favor dessa célula principal, que é a nossa família, que é o nosso lar. Orar por essa semana, orar pela nossa vida espiritual, e orar para que seja uma semana de muitas boas respostas e de vitórias. Comece a clamar, comece a orar, receba a prece poderosa em nome de Jesus. Soberano Deus e nosso Pai, nesse momento que nos unimos, fazendo a corrente pela nossa família, nós clamamos, Senhor, Tua graça, Tua misericórdia sobre nós. Restitui, Senhor, traz, Senhor, comunhão perfeita, Senhor, entre nós, entre os filhos, entre os pais, entre os cônjuges. Ó Deus, faz a Tua obra, quebra, Senhor, todas as barreiras, espírito de intriga, de briga, de doença, que em nome de Jesus todo mal seja repreendido, e declaramos uma semana de vitória, que possamos estar focados na Tua vontade, na Tua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos laços, das ciladas do inimigo, e pela autoridade do nome de Jesus, declaramos vitória na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Nós oramos, e se você crê que o Senhor está te ouvindo, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Levante a mão direita para o Pai. Espero todos vocês aqui amanhã, os líderes que se batizaram, os anjos, e quarta-feira, a nossa abençoada quarta-feira da vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, com você, com a sua família, com a nossa igreja, as nossas células, hoje e sempre. Amém. Uma semana de vitórias. Você que deseja oração, está aqui o ministério de oração, de intercessão, para orar por você. Uma semana abençoada em nome de Jesus.